Senhor, usa este vaso, Pai, para que fale conosco, Senhor. Pai, já repreendendo toda a seta maligna que é lançada sobre a mente e o coração do teu filho amado, Pai, que caia por terra, quebrado e apagado agora, em nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, que o Senhor é soberano sobre o teu filho amado aqui, Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Está muito alto? Amém. Tá ressonando, né? Alô? Ainda tá, né? É o mesmo? Tá bom? Parece que faz tempo que eu não prego. Semana passada eu cheguei. Hoje é meu dia, né? Era ver do pastor, né? Mas estava mais que preparado. Né? E cadê o menino? Quer ligar aqui? Meu ajudador. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês em Jonas. Alguém já ouviu falar? Fica entre Miqueias e Obadias. Quase no finalzinho do Velho Testamento. Sai. Ok. Eu queria que vocês só abrissem o livro de Jonas, tá? Não precisa. Amém? Ok? Irmão Jorge está quase chegando lá, né? Isso. Misericórdia. O título da mensagem de hoje vai ser Querendo se afastar de Deus, né? Mas eu vou começando assim, quando vocês já viram noticiários assim de um fugitivo, quando ele foi preso, vários exemplos. Nós tínhamos aqui no Japão, né, um rapaz que matou uma descendente de ingleses. E o pai dele era rico, né, médico. E assim ele começou a fugir do Japão, né, aqui dentro do Japão, né. Fez cirurgia plástica, pinta cabelo, tudinho, essas coisas, né. Fugindo. Mas teve um dia que ele foi preso, né. E aí ele confessando, né, falando da vida, que uma vida dele era dura, que tudo ele tinha medo, via a polícia, ele procurava se esconder, ele procurava ficar à frente, né, da polícia para não ser pego, e era uma vida solitária, né, era uma vida com medo, às vezes não conseguia dormir de noite, lógico, né, e sempre com aquele peso, lógico, também com o peso de ter assassinado uma pessoa, né, e sempre fugindo, né. Nós temos esse exemplo agora, mas nós temos um grande exemplo que eu estou falando agora, é o Jonas, né. O Jonas, ele não estava fugindo de homens, ele estava tentando fugir de quem? De Deus, né, verdade? Você acha isso possível, né? Não é possível, né? Então vamos entrar no livro de Jonas aqui. Primeiro capítulo, do versículo de 1 a 2. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Eu quero que vocês fiquem em Jonas, porque eu vou também, lógico, para outros versículos, mas eu quero que vocês fiquem aqui com o livro abertinho aqui, no livro de Jonas, tá? Versículo 1 a 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Em algumas versões está assim: a sua maldade subiu até mim, né? E vamos dar uma introdução no livro de Jonas, tá? São apenas 4 capítulos. Você passa 5 a 10 minutos, você consegue ler o livro, tá? E são 4 capítulos com 48 versículos, né? É um livro interessante, surpreendente, porque se a gente chegar para algum irmão
aqui da igreja, olha, nós vamos ali naquele local, vamos orar para que aquela pessoa seja salva. Vamos lá, vamos batalhar, vamos fazer uma missão para que a pessoa seja salva, né? E o Jonas, ele foi o único profeta que foi mandado por uma nação estrangeira. E o Jonas, ele não queria que esse povo fosse salvo. Interessante, né? A gente vai, não, vamos salvar a gente, vamos salvar. Mas o Jonas não queria. Ele não queria isso. Ele não queria ir para lá. Por quê? Inicialmente o judeu, né, ele era, principalmente no caso do Jonas, ele era muito nacionalista. Ele queria só que o povo judeu fosse salvo, né? Mas sim, a mensagem do livro de Jonas, ela é uma mensagem bem curta, né? Foi uma mensagem simples, mas que fez um dos maiores reavivamentos do Antigo Testamento. Foram quase 120 mil pessoas sendo salvas, né? O livro, ele é sincero, né? E o Jonas, ele tenta, né, enfrentar a Deus, né? E o Jonas, ele ficou zangado porque Deus mandou ele para lá. Mas eu não quero. Em vez dele celebrar a misericórdia que o povo teria, ele fez o contrário. Ele rejeitou, né, a mensagem. É também um livro estranho, né? Um livro estranho. Você já leu? Acreditou, já deve ter lido, né? E fala de coisas que a gente não consegue imaginar, né? Um peixe grande, né, que engoliu um homem. Não é baleia, hein? É um peixe grande que engoliu um homem. Eram animais e homens vestidos em saco, né? No capítulo 4, mais ou menos, vai estar falando, né? E uma trepadeira, uma boboreira, que cresce num dia, né? E vem um verme e destrói no mesmo dia, né? São coisas assim que a gente quase não ouve, né? E a gente tenta, às vezes, com o nosso pequeno entendimento, a gente procura digerir um pouco isso, mas a nossa mente humana não consegue, se não tiver com Deus. Por isso que eu sempre falo, Gênesis 1:1, Deus criou os céus e a terra. Se a gente não acreditar nisso, não acredita mais em nada da Bíblia. Não adianta acreditar numa parte aqui, se a gente não acreditar no Gênesis, capítulo 1, versículo 1, tá? E é um livro bem estruturado, é o livro de Jonas, né? Ele usa muito a palavra grande. Era uma grande cidade, que era a grande cidade de Nínive, um grande vento, um grande peixe, né, e uma grande bondade, que é a misericórdia de Deus. Ele vai formando essa história, né? E são 2 capítulos. Primeiro, capítulo 1 e 2, ele fala de Jonas fugindo de Deus. Do capítulo 3 ao 4, ele vai fazer o quê? O Jonas retornar a Deus, né? Aí a gente vai ver essa viagem dele, de ida e de volta, né? E essa viagem de Jonas, ele teve que sair de Israel para ir para uma cidade da Assíria. A Assíria, na época, era um povo inimigo, né? E através de uma tempestade violenta, ele teve que se render, né, às mãos de Deus, né? E isso, ele demonstra o quê? Vai demonstrando, assim como nós estamos falando aqui de Jonas, mas nós também, porque ela vai colidir com a nossa teimosia. Nós humanos, nós somos teimosos, não somos? É cristão, nós somos cristãos aqui, é fácil a gente ainda tentar, é fácil a gente digerir, mas quem está fora do mundo cristão, quem está perdido lá fora, o atrito é bem maior, né? É verdade. E esse livro ele não chega assim, olha, você tem que fazer isso, assim, assim, e você vai estar dessa maneira. Não. Ele acaba com uma pergunta. Quando vocês terminarem, nós terminamos o culto de hoje, dê uma relida, por favor, no livro de Jonas. No último versículo, ele termina com uma pergunta, né? Ele muda, né? A pergunta que ele faz para Jonas, ele muda o foco, né? Ele vai mudando esse foco que está em Jonas, ele vai mudar para nós, né? Não do jeito que ele falou com Jonas, mas como através de Jonas, essa palavra chega até a gente, né? Vamos começar com a descrição de Jonas, né? O Jonas era uma pessoa real? Foi uma pessoa real? Né? Como é que nós sabemos que ele foi uma pessoa real? Não foi colocado assim, alguém chegou e colocou vamos botar esse livrozinho aqui do Jonas aqui, com essa bocado de coisa aqui, né? E foi um livro de fantasias, porque muita gente acha que nós temos a nossa Bíblia e acha que é um livro de história, em português, não sei como fala em espanhol, com história, H-I-S, história é história
real. E a história, história, é uma história inventada, fantasia, né? E esse livro de Jonas, ele é um dos mais debatidos da igreja. Não sei se vocês sabem dessa informação, né? Alguns estudiosos eles acreditam que seja um livro alegórico, muito fantasioso, né? Como é que um peixe vai engolir homem? A gente conhece terremoto, não conhece terremoto? Sabe que o terremoto mexe a terra. A gente já viu maremoto, uma onda que vem, né? Eu era piloto de navio, já vi onda que quase afundou o navio que eu viajava. Com 140 metros de comprimento, o navio quase vai para o fundo, né? Mas um peixe grande engolir um homem, não é muita gente que acredita, né? E as pessoas que combatem esse livro do Jonas dizem que esse aqui é o calcanhar de Aquiles da Bíblia, para quem não acredita em Deus, né? Vocês já ouviram falar da história do calcanhar de Aquiles também, né? Mas deixa isso para depois, não precisa falar do Aquiles, vamos falar de Deus aqui. Vou contar uma história para vocês, real, aconteceu nos Estados Unidos. Uma meninazinha, vamos dar um exemplo. Posso dizer o nome da Vicky? Né? A Vicky foi crescendo no mundo cristão, né? Foi para a faculdade, né? Ela escutava a palavra de Deus, ela escutou a palavra de Deus e ela ficou firme na fé. Mas ela foi para a faculdade. Primeiro ano que ela entra. Isso é um caso verídico nos Estados Unidos, né? Ela entra na sala de aula e os professores, né? Geralmente os professores são contra a Bíblia, os princípios bíblicos, a maioria, né? E chegou um professor e perguntou para ela, para essa menina, para essa menina não, para a turma, quem acredita no livro de Jonas? Quem? Aí só a menininha levantou o braço, vamos dizer a Vicky. Porque ela, desde criança, ela escutou, ela aceitou no coração dela que aquilo era verdadeiro. Aí, mas como é que você vai aceitar num livro desse? Como é que um peixe vai engolir uma pessoa? Como é que você é tão ingênua para entender uma palavra dessa? Para não entender que isso não é verdade? Aí a menina olhou para o professor, para a professora e disse, olha, quando eu chegar no céu, essas dúvidas todas eu vou perguntar, eu vou chegar lá com Jonas, vou perguntar para ele, como é que foi que aconteceu? Aí a professora, querendo tirar sarro dela, e se o Jonas não estiver lá? Então você pergunta para ele. Você entendeu? Porque ela vai estar no céu, a garotinha, né? Com o Jonas no céu. Mas se o Jonas não estiver no céu, quem vai estar no inferno com ele vai ser a professora, né? Aí a senhora calou, ficou caladinha. Quer dizer, são coisas que a gente tem que ter firmeza em nosso coração para enfrentar o mundo, porque eles vão querer vir contra as nossas credibilidades. Amém? Amém. Né? E Jonas, ele não foi, lógico, ele não foi uma figura simbólica, ele foi verificado pela história, tanto na Bíblia, né? Que em 2 Reis, não precisa vocês irem lá, 2 Reis 14, 25, é identificada a família dele, o nome dele, a cidade natal e o contexto histórico, né? Diz assim, também estabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramaté, que é a cidade, até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, que era de Gate-Hefer, né? Quer dizer, é uma cidade, está dizendo o local, está dizendo a data e o contexto, né? E no reinado de Jeroboão II, já ouviram falar esse nome, Jeroboão? Já tem lido, mas a gente esquece, né? Jeroboão II é um rei que governou, era o rei do norte de Israel, né? Os detalhes importam porque é um lugar específico sobre um rei com nome e as cidades reais e fronteiras reais, tá? Não é uma linguagem de parábola, né, de lenda, né? E o que significa o nome de Jonas? Pombo ou pomba? O que significa esse pombo ou pomba? Geralmente quando a gente fala em termos de por exemplo, a gente solta uma pomba lá para quê? Paz, né? Para dar paz, né? E interessante como o nome dele foi colocado, mas ele tinha que entregar, lógico, a mensagem de misericórdia. Enquanto ele estava dentro de Israel, estava tudo bem para ele, porque ele queria os nakama dele, né? Os amigos, né?
o povo dele. Mas quando mandaram para outro local, ele já não quis, né? E para gente, né? Nós acreditamos nisso, mas tem gente também que não acredita. Mas no Velho Testamento está falando sobre ele. E no Novo Testamento fala sobre Jonas? Fala e muito, né? Jonas, ele foi citado por quem? Por Jesus Cristo, não é isso? Né? Em Lucas, no capítulo 11, do versículo 29 e 30, diz assim: e ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna esta geração, ela pede um sinal, e não lhe dará dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será para também esta geração. E Mateus 12:40, também fala, Mateus 12:40, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Interessante, né? Jesus relacionou a sua própria ressurreição à realidade de Jonas, não é isso? Né? E se Jonas não tivesse acontecido, Jesus estaria errado. É possível Jesus errar? Não, é impossível. Se não fosse verdade, Jesus não mencionaria o nome de Jonas, né? É impossível para Jesus errar, é impossível para o nosso Deus errar, né? E se Jesus falou sobre isso, isso já é suficiente para mim. Espero que seja para nós também e para os outros que escutarem essa palavra depois, né? Agora vamos voltar à Bíblia. Quais ordens para Jonas, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas, é o capítulo 1, do versículo 1 a 2, né? Veio a palavra do Senhor Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu sobre mim, né? A sua maldade subiu sobre mim, né? Nós vemos aqui que não é uma profecia comum, tá? De fato, a única mensagem profética que tem nesse livro é no capítulo 3 ao 4, né? Mas simplificando, Jonas, o que foi que Jesus falou, que Deus falou para Jonas? Levanta-te, vai e clama a Nínive. Foi bem clara a ordem que ele deu, né? Ele não foi dizer assim: olha, Jonas, o que tu achas de ir para Nínive? O que tu acha da situação aqui de um profeta judeu e ajudar lá o povo ninivita? Não. Ele foi claro na ordem dele. Levanta-te, vai e clama, né? Foi uma ordem direta, né? Vocês gostariam de receber uma ordem direta assim de Deus, né? Olha, sério, faz isso assim. Luiz, faz isso assim. Irmão, faz isso assim. Irmão, faz isso assim. Irmão, faz isso assim. Se a gente receber, é difícil, né? Mas ele recebeu essa palavra direta, né? Mas se a gente começa a ler a Bíblia, se a gente tem uma intimidade com o Senhor, é bem menos difícil disso acontecer, não é verdade? Por isso que o nosso irmão estava falando ainda há pouco, né? Nós precisamos ter a Bíblia para a gente ter nosso conhecimento, amém? Nunca se aparte dela, sempre se alimente dela, amém? Mas antes de falar da desobediência de Jonas, precisamos entender por que Jonas não queria fazer isso. Por que Jonas? Você acha, né? Mano, vamos lá salvar esse povo? Ah, seria tão alegre, mas seria bom. Eu já dei um indíciozinho, né? Antes, né? Por quê? Porque ele teria que ir para onde? Para a Síria. Não é Síria, né? Começa com a Síria, né? E eles tiveram, o Brasil já... O povo israelense teve muito problema, né? Eles foram atacados, foram invadidos, foram levados como escravos, né? Pelo povo assírio, né? E havia um grande ressentimento do povo judeu contra o povo assírio, né? E a Nínive era o quê? A capital da Assíria, né? Ela tinha centenas de milhares de gente, né? De pessoas morando ali. E o local dela é no Iraque, próximo de Mossul. Tem uma cidade chamada M-O-S-U-L, Mossul, né? E vocês verem o mapa da região do Iraque, vai ter uma cidade que ainda se chama Mossul, né? E diz assim, né, no versículo: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, grite contra ela, porque a maldade dela chegou aos meus ouvidos. Essa é uma versão diferente da NTLH, então fica mais
assim, a maldade, né, deles entrando, né? E aquela maldade dos ninivitas, ele entrou no nariz de Jonas, de Deus. Deus sentiu, né? Por que os assírios ficaram famosos assim, dessa maneira? Porque eles tratavam mal todo o povo que eles conquistavam. Os inimigos deles eram mutilados, né? As famílias, não sei se vocês já escutaram isso, 4 a 5 anos atrás eu fiz uma pregação que eles montavam a cabeça das pessoas na entrada dos portões, né? Para se vangloriar, né? As famílias eram forçadas a desfilar com a cabeça dos teus entes queridos. Eles entravam carregando e depois tinham que empilhar, né? Eles se vangloriavam de mostrar os mortos, né, nas planícies, né, que eles tinham conquistado, né? Os prisioneiros eram torturados e eles eram esfolados vivos, esfolada tirando a pele, né? Tirar a pele, né? E por isso que a Síria ficou famosa por essa sangrenta história que ela tem, né? E arrepiante. E a gente vê, nós vimos 2 anos atrás, quando aquele grupo palestino do Hamas invadiu ali o norte de Israel. Eles fizeram praticamente coisa muito parecida com essa, né? Esfaquearam mulheres grávidas, tirando, né, o bebê de dentro, né, do ventre, né, ainda vivas, né? E isso era comum que os assírios faziam, né? Inclusive até o Hitler, ele se utilizou dessa história, né, para atacar os judeus. Ele foi muito inspirado por este povo assírio também para atacar o povo judeu, né? E a gente vê a obra do inimigo, né, para tentar destruir Israel, né? Mas sim, voltando para cá, no capítulo 3, nós ouvimos, não precisa vocês irem lá, nós temos uma mensagem de como Jonas foi para ir para lá para pregar, né? Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro, então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída, né? Essa foi a mensagem profética. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E no capítulo 4, nós vamos estudar isso depois, né? Mas hoje vai ser só por aqui. No capítulo 4, do versículo 2, a mensagem que tem e orou, o que foi que Jonas, né, falou para o Senhor? E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, quando ele estava em Israel? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal, né? O que o Jonas está dizendo aqui? Claramente, né? Ele está dizendo: Pai, eu sabia que se eu fosse lá pregar, o Senhor ia dar misericórdia para eles. Eu não quero que eles sejam livres. Eu não queria isso, né? Eu não queria que eles escapassem do julgamento, né? Eu queria que eles sentissem o quê? Dor. Eu queria que eles sofressem, porque o meu povo sofreu muito com eles. Eu queria isso também, né? Então foi esse um dos motivos que o Jonas não queria ir para Nínive, né? Eu nunca senti, lógico, esse sentimento aqui, mas às vezes quando eu estou na Tolmei, né, que está aqui de congestionamento, aí passa um carro do lado onde é proibido passar, do lado esquerdo, né? Antigamente, antes de ser cristão, dizia: tomara que o guarda pegue logo esse safado, porque dava aquela revolta. Não dá? Não sei, acho que sou eu, né? Mas, por exemplo, em grande escala, porque queria que ele fosse pego, queria que ele fosse preso, né? Mas o Jonas aqui, ele não queria que o povo se salve da ira de Deus, né? Por isso, né, que o Jonas disse: eu não vou, eu não quero, né? Deus já pediu alguma coisa para você fazer e você não quis fazer diretamente? Talvez, né? E eu já bastante, né? Antes eu dizia: eis aqui, Senhor, eu estou aqui. Mas aí me mandava fazer alguma coisa: não, eu não posso, eu não consigo. Não, manda outra, manda aquele outro de lá. Eu não consigo, não sei falar nada, não entendo nada, né?
Mas olha a escala, né? Bem a escala bem pequenininha, não é como a do Jonas, né? Você se lembra, irmão? É fácil, né? Deus manda a gente fazer o quê? Amar aos próximos, né? Como amamos a si mesmo, né? Você tem pessoa no seu trabalho que você não gosta? Que você, isso aqui eu não aguento, isso aqui eu não quero. Ou no sua escola, ou onde você pratica algum esporte, alguma coisa. Tem, né? Você tem que orar por ele. Eu também tenho na minha empresa. Não são os diretores, são pessoas assim, mas às vezes sobe, né? Luiz, te acalma. Graças a Deus a gente tem o Espírito Santo para o quê? Chamar, né? Puxar a orelha. Não é verdade? Verdade. Né? Então, se lembre disso, né? Quando Deus chama você para essas coisas, você tem que amar o seu inimigo, o próximo. É tão fácil a gente amar, tá todo mundo ali, dar um abraço, bacana, mas quem está falando mal da gente, quem está dizendo que esses cristãozinhos não servem para nada, não fazem nada, né? Não é isso. A gente tem que amar eles assim mesmo, de qualquer maneira. Amém? Amém. E Jonas, ele entendeu bemzinho, ele entendeu o que Deus tinha mandado ele fazer, né? A instrução foi: levanta-te, vai e clama, não é verdade? Mas só que Jonas não quis fazer. Ele fez o que? A desobediência dele foi o que? Enorme, né? Por exemplo, Pastor Luiz, você tem que ir para Kyoto. Kyoto é para cá, né? Para lado daqui, porque aqui é o norte, né? Aí eu digo: não, eu vou para Tóquio, vou para o lado daqui. Eu não só desobedeci, né? Eu desobedeci com consciência, porque quero fazer o contrário, né? Uma rebeldia, né? Se vocês puderem ler agora, em Jonas 1:3. Jonas 1, versículo 3. E Jonas se levantou. Ok? E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ele está falando 2 vezes já, né? Fugir diante da face do Senhor, a primeira, né? No início do versículo. E no finalzinho, ele já, para sair diante da face do Senhor, né? Ele estava fugindo da presença do Senhor. Uma grande besteira, né? Uma grande bobeira, né? No Salmo 139, para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, estás. Se fizer no céu, que é o Hades, né? A minha cama, eis que ali tu também estás, né? Quer dizer, como nós dissemos, é impossível de você fugir de Deus, né? Há muitos cristãos, né, que estão fugindo de Deus. Vão à igreja, mas estão fugindo de Deus. Mas é uma tarefa bem ingrata, né? Porque aonde quer que a gente esteja, e Deus vai estar presente, esperando por quem? Por nós. Por quê? Porque Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é onipotente, né? 2 coisas bem claras aqui. A desobediência de Jonas, ela foi bem deliberada. Por quê? Eu falei ainda há pouco. Mandou ir para a direita e foi para a esquerda, né? Vá pegar o povo de Nínive. Ele disse: não. Ele podia ter feito o quê? Ele podia ficar no local onde ele estava, né? Mas ele não apenas não ficou, como ele procurou ir para um lugar bem distante, né, de onde Deus mandou, né? É por isso que ele foi para Tarsis, que coloquei Kyoto é para cá, ele foi para o lado daqui de Tóquio, né? E Tarsis era o local, naquela época, era o local mais distante que o mundo sabia naquela época. É mais ou menos aí para o lado da Espanha, no finalzinho da Espanha, com a África, tem o Estreito de Gibraltar, naquela área próxima ali da África com a Europa, né? Quase chegando no Oceano Atlântico, né? E isso era rebeldia, porque Deus mandou ele para lá e ele foi para cá, né? E muitas vezes nós vimos ainda no dia de hoje, né, que Deus dá uma direção e as pessoas saem para o lado oposto, né? Ele sabia, Jonas sabia o que o povo assírio tinha feito ao povo dele, por isso que ele não queria, né, seguir as instruções, né? Mas é tão fácil, né, cair nesse tipo de armadilha, né?
Lembre-se, irmão, sempre que a nossa lealdade ela deve vir sempre primeiro a Deus, né? Sempre ela deve ser, nossa lealdade deve vir primeiro a Deus, né? E Jonas, ele teve o que? As suas prioridades, ele confundiu as prioridades dele, né? E a sua desobediência, ela foi o que? Proposital, foi deliberada. E além disso, a sua desobediência foi o fruto de um grande engano, né? Porque vejam bem, no versículo 3, né? Ele foi para Tarsis e achou um navio, tinha um navio lá, né? E ele achando, né? Que estava tudo bem. Eu vou para o lugar onde Deus vai me botar ainda mais distante de onde ele mandou. Então está tudo correndo bem. Naquela época, os navios não eram assim como agora, a escala, né? 20 dias você está no tal porto, tantos dias você está para o lado de lá, tantos dias você volta para cá, em 2 dias você desembarca, carrega e coloca, né, um bocado de coisa. Naquela época não era assim. Mas ele chegou lá, estava um naviozinho lá. Isso é coisa de Deus. Que bom. Beleza, está tudo correndo. Então, Deus me mandou, mas acho que era bem isso que ele queria. Então, eu acho que eu vou, né, continuar aqui na minha desobediência, sabendo que é desobediência a Ele, ao Senhor, né? E não acontece somente com Jonas, acontece conosco também agora, né? O pastor ainda há pouco comentou sobre se ele vinha para o Japão ou se é para São Paulo. Para São Paulo, para ser, pode falar aqui? DJ lá em São Paulo. Olha a diferença, né? Eu estava até comentando, podia ser que não tivesse mais nem vivo, né, pastor? Né? Graças a Deus, né? Porque você tem a oportunidade de seguir a Deus, mas aparece uma outra coisa para te desviar de Deus. Irmão, lembre-se sempre que vai ter um navio esperando para te levar fora do caminho de Jesus, fora do caminho de Deus, né? Isso eu não estou falando só para vocês, serve para mim também, né? Serve para mim também, serve para quem vai escutar. Amém? Amém. É muita gente, né, que vai passando por essas dificuldades, vai tendo os problemas, né, e vai achando que Deus não está junto, né? Nós vemos também muita gente achando que Deus mandou eu fazer isso, mas eu acho que é melhor fazer dessa maneira, eu acho que está certo dessa maneira, né? Não roubarás, né? Não matareis, não cometerás adultério, né? O adultério não é somente físico, também é mental, né? Mas não fornicareis, e as pessoas, eu estou aqui, estou namorando, está tudo bem se eu fornicar aqui agora nesse problema, não tem problema nenhum. Eu acho que está bem, eu acho. Irmão, se está na Bíblia que não pode, não pode. Não adianta a gente querer achar que pode. Porque se Deus está falando explicitamente que não pode, não pode, né? Não importa se aparece correto ou não. Nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus, né? E assim, as circunstâncias foram o quê? Enganando o Jonas, né? E Jonas teve que decidir, né? De um lado, as circunstâncias, de outra, a palavra clara e direta de Deus. Só eu que estou esquentando aqui. Meu rosto está ficando quente. Né? Não podemos nos afetar pelas circunstâncias. Não importa a circunstância que você esteja enfrentando, nós temos que nos apegar à palavra do Senhor, a palavra viva do Senhor, né? E Deus falou para ele: levante-se, vai a Nínive e clama, né? Nunca, né, a gente deve se permitir, né, que não, parece que está errado, mas se Deus está falando, siga a palavra dele, por mais que a gente não entenda, por mais que a nossa perspectiva humana não consiga entender, mas se tiver a vontade de Deus e a palavra dele, vão estar sempre, né, juntas, não pode Deus falar uma coisa e a vontade dele ser outra, não é impossível isso. Então absorva, e para você poder absorver isso, você tem que ter uma intimidade com ele, com o nosso Pai, amém? Amém. Quando alguém não escolhe
né, seguir o caminho de Deus, né, o mundo vai sempre oferecer o quê? Uma alternativa fácil para ele sair, vai ser fácil para ele se afastar, né? E, irmão, nós temos eu nunca me esqueci desse exemplo, né? O exemplo do braseiro, né? Se você tira esse carvão, tá fervendo, você tira esse braseiro e bota ele sozinho para cá, ele vai, um pouquinho ele vai durar, mas ele não vai ficar para sempre, né? Eu nunca me esqueço desse exemplo, né? E é uma coisa assim, vai ter sempre uma oportunidade, o quê? Que o mundo, o inimigo, né? O mundo vai te querer tirar aonde você está, né? Nós temos aqui que Jonas, ele foi deliberado, ele fez de propósito essa desobediência, ele foi enganado, ele pensou que estava tudo correto, né? E Jonas também, ele foi condenado pela sua desobediência. Por que ele foi condenado? Né? Porque ele teve que passar por um processo que foi pior ainda do que se fosse direto para a bilheteria, né? O pastor sempre nos fala, sempre nos ensinou aqui também, né? A gente tem um processo, a gente vai passando um processo. Se a gente está quase para passar o processo, quase para chegar na meta, se a gente não conseguir, vai voltar daqui de novo. Começa de novo o ciclo, até a gente conseguir passar essa barreira. Daqui já vem a outra. Mas a gente está com Deus, a gente não está só. Não adianta a gente querer fazer só, né? O Jonas, ele pagou, né, para essa passagem. Diz aí no versículo 3, né, que ele pagou a sua passagem e desceu para dentro do navio, né? Eu ia falar do meu testemunho aqui, mas o tempo tá curto, né? Eu já passei por problemas no navio, né? A minha esposa, uma vez ela estava junto comigo, nós pegamos um mau tempo ali entre a Holanda e a Inglaterra, Bélgica e Inglaterra. Depois você pergunta para ela o que era, a gente está dentro do navio, o navio vinha para esse lado e caía tudo para esse lado, depois ele voltava e vinha tudo para esse, né? Depois vocês perguntem para ela a experiência dela, né? A gente vê vídeos, né, de navio e o impacto, a gente passa mal, mas você vê, mas quem já passou pela experiência tem autoridade para falar, irmãos, não é fácil, viu? Não é fácil, né? Agora, o interessante, né, vocês vão ler o livro de Jonas. Toda vez que Jonas se afastava da presença de Deus, ele ia para onde? Ele ia mais para baixo, ele ia para baixo, né? Ele desceu para Jope, né? Ele desceu para o navio. Do navio ele desceu para onde? Para o porão. Do porão jogaram ele para onde? Para o mar. Ele foi cada vez mais o quê? Para o fundo, para o fundo. Aí veio o peixe, veio para o fundo da boca do peixe. Eu acho da boca do estômago também, né? Imagina, né? O Jonas ali dentro daquele negócio, todo gosmento, como é que ele ficou, né? Depois o peixe joga ele para fora para ele andar com aquele odor. Mas deixa o Jonas lá. Vamos perguntar para o Jonas quando estiver lá em cima, né? Mas você vê, toda vez que a gente vai se afastando, a gente vai indo para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, né? E isso o Jonas ele vai descobrir até o momento que ele vai chegar no finalzinho da vida dele, né? Quase no finalzinho da vida dele, né? Em Jonas 1,4 diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Esse momento Jonas tentou, né, fugir de Deus. Interessante, né? A palavra de Deus diz aqui: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, né? Vejam bem, nós passamos por problemas, né? Deus ele não vai nos tentar, né? A tentação não vem de Deus, né? Mas nós vemos aqui que o Senhor mandou no mar o quê? Um grande vento. Por que ele mandou esse grande vento, né? Aí você pode se perguntar, mas por que ele mandou isso? Se Deus não vai tentar, por que ele vai fazer isso? Irmão, eu dou um exemplo também que eu uso sempre. Tem um estobo aqui, é quente. Você tem seu filho de 2 anos, está começando a andar, 1 ano e meio, 2 anos, o seu neto, que é o meu caso, né? Ele vai chegar perto daquele estobo que está quente, você vai deixar ele sem para ele tocar naquele negócio quente? Nunca, né? Você vai interromper ele. Minha filha, não faça isso, vá para lá, né? Então o que Deus está falando aqui? Mandou o vento para tirar o Jonas de onde ele estava, para
acordar para o que ele estava fazendo, né? Não foi para tentar o Jonas, foi para corrigir o Jonas, né? Imagina Deus, né, olhando lá de cima assim: ô Jonas, o que tu está fazendo aí, rapaz? Por que tu está fazendo isso? Não, vou fugir aqui, que Deus não está me vendo. Mas, né, então ele pega, né? Imaginem, eu prefiro que vocês, quando vocês lerem a Bíblia, vocês imaginem essas coisas assim, né? Quando o mar Mediterrâneo foi aberto, né? Você está passando aqui, uma vez, olha, tem um tubarão ali, olha, tem isso aqui, né? O pessoal tudo fugindo do exército egípcio, né? Aí você está passando daqui, né? Como deve ter sido maravilhoso, né? Aquele pessoal, né? Ver isso, né? Olha a tartaruga ali, o que esse caranguejo está fazendo aqui, né? Sei lá, deve ter caranguejo, né? Também, né? Então, você imagina, né? Essa situação, né? Deus assim olhando para ele: mas rapaz, lógico que a mentalidade do Senhor é bem maior do que a minha, né? Do que a nossa, né? Mas o que está querendo, rapaz, fazendo aí? Né? Vem para cá. Ele dá um soprinho, o barco, né? O barco quase se quebra ao meio, não é verdade? Eu fui uma vez em Barcelona, eu vi aquela caravela que descobriu a América. Protótipo, né? Não era a caravela original. Era um negócio tão pequeno. Meu Deus, como é que esse pessoal ia assim, né? Mas o pessoal ia, eles viajavam quase 500, quase 1000 anos atrás, viajando naqueles barcos, né? E agora eu fico pensando, daqui a 200 anos, não sei, 200 anos, né? Como é que eu viajava, eles vão olhar assim para o passado, né? Vão dizer, como é que esse cara viajava de navio desse jeito, né? Ficava vendo a altura da estrela, a altura do sol, e via, e aquele navio está aqui, vamos para a direita, vamos para a esquerda. Era assim que a gente viajava. Não tinha navegador satélite, né? Sim. Vamos para tentar encerrar. Pastor, eu pediria permissão para o senhor para eu continuar o livro de Jonas, mais 2 ou 3 pregações. Mas a próxima, lógico, pode ser o senhor. Posso continuar? Vou continuando aqui em Jonas, tá? 2 pontos que a gente pode pegar aqui no livro de Jonas, tá? Uma delas: não existe lugar seguro se você estiver fugindo de Deus. Veja bem, né? Não existe lugar seguro se você estiver fugindo de Deus. Deus, ele controla o vento, ele controla o mar, ele vai te encontrar onde quer que você esteja, se você estiver fugindo dele, né? E a outra: isso nos mostra também como Jonas era amado por Deus. Mas é só o Jonas que era amado por Deus? Não. Todos nós somos, irmão. Todos nós somos amados por Ele, né? Em Hebreus 12:6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Eu tentei dar um exemplo aqui do estômago, né? Você está indo para o lugar, sai daí, rapaz, para. Às vezes você até talvez tenha que bater na mão para tirar a mão rápido, em vez de falar. Quando uma pessoa está em perigo, você vai, você vai logo querer agarrar, puxar, fazer alguma coisa para tirar ela do perigo, não é isso? Talvez, irmãos, talvez não, eu tenho certeza que nós estamos passando por momentos difíceis. Alguns mais, alguns menos, né? Será que Deus está querendo falar com você? Será que tem alguma, né? Algumas vezes o Senhor diz: não, porque a gente está indo na direção errada, ali dá uma acorda, vem para cá, né? Deus, ele faz isso por quê? Porque Ele ama, Ele nos ama, Ele quer sempre nos dar o quê? Uma segunda chance, não é verdade? Se eu não tivesse a segunda chance que eu tive, eu fui criado, os irmãos devem saber, eu fui criado em escola católica, né? E nasci de novo aqui no Japão, com 50 anos de idade, né? Foi a minha segunda chance, né? Porque a primeira eu já tinha jogado fora, né? Acredito que todos nós aqui já passamos por esse processo, né? Tem gente que ainda não, ainda continua no caminho que não leva à eternidade, né? Então, essa palavra de Jonas é a palavra para pessoas também que eles não mostram que nós temos a segunda chance. Davi teve até muito mais, né? Quantas vezes Davi vacilou, o rei Davi, né? Quantos de nós não somos agradecidos pelo Senhor por ter essa chance? Não é verdade? Né? O livro de Jonas também é uma história sobre segunda chance,
Não é verdade? Se Jonas tivesse, se Deus tivesse, eu não quero sair de ponto, joga outro, bota outro. O que teria sido de Jonas, né? Então a gente vê aqui também que Deus, ele vai trabalhando aonde? No coração dos Jonas, não é verdade? Porque se só ele chegasse, olha, Jonas, não quero isso que você quer, quero que você passe por isso. Você tem que passar por isso ele vai tratando do coração dos Jonas, para ele mudar. Porque se ele não tivesse mudado o coração, o Jonas ia fazer a mesma coisa, talvez pior ainda, na frente. Isso para nós também, para todos nós, né? E eu estou falando para todos nós, porque eu também, não é porque eu sou pastor que eu não vou errar. E é pior ainda, eu peço perdão desde já, porque acho que um dia eu vou falhar com vocês também. Eu vou errar, vou fazer alguma coisa, vou machucar vocês, mas não que eu queira, mas eu peço perdão desde agora, de adiantamento. Não que eu queira e nem pretendo fazer, né? Mas sim. E Deus, ele trabalha assim, ele trabalha conosco assim, ele vai mudando o nosso coração, para que a gente não, né? A gente tem que mudar de onde? De dentro para fora, de fora para dentro, não adianta, é passageiro, né? Você tem que sentir isso, né? É muita gente que acha, né, que tá no caminho errado, mas acha que está certo. Não, tá tudo bem assim, não tá vindo nenhum vento contra, tá tudo a favor da maré, tá tudo direitinho, tá tudo. Quando vier o vento contra, é que vai ser o problema, né? Por isso que a gente tem que estar preparado para isso, amém? Amém. Sim, são 8h15. Não, eu peço já permissão para o pastor, eu vou continuar nas outras pregações falando de Jonas, já são 8h15, eu vou terminando por aqui, né? Mas a última coisa que teria, por enquanto, até hoje, irmãos e irmãs, né? Nem sempre, né? Deus, ele vai usar uma tempestade, como aconteceu com Jonas, né? Ou talvez ele use uma doença, né? Um acidente. A minha esposa teve um acidente gravíssimo, graças a Deus, antes, ela ainda não tinha aceitado Jesus, quando ela quase faleceu, há 11 anos atrás, né? E Deus vai dando esses processos, vai dando os problemas, vai acontecendo coisa, para quê? Para chamar a nossa atenção, né? Mas às vezes também ele apenas simplesmente ele dá o quê? Momentos comuns da nossa vida, né? Às vezes até silenciosos, né? Mas a pergunta vai ser sempre a mesma, né? Você fugirá de Deus ou você retornará a Ele, né? É isso que se trata o livro de Jonas, amém? Eu encerro a palavra hoje aqui, tá? Amém. Obrigado. Vamos orar. Rapidinho. Pai de Deus Todo-Poderoso, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelo que o Senhor nos ensinou aqui hoje, Pai. Eu espero, Senhor, que nós continuemos, Senhor, a ouvir a Tua palavra, ser orientados por Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, obedecer a Tua palavra, Senhor. Às vezes parece que está errado, às vezes não vai de acordo com o nosso coração, Pai. Mas nós sabemos que o Teu entendimento, Senhor, é maior, Senhor, do que tudo que nós conhecemos, Pai. E nós somente temos que obedecer a Ti, Pai. Eu oro, Senhor, para que nós possamos estar sempre, Senhor, no capítulo 3 e 4, Senhor, nós retornando a Ti, continuando a obedecer a Ti, Senhor. Que nós passemos, Senhor, do capítulo 1 e 2, no momento que nós fugimos de Ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, estar contigo até o momento que nós poderemos ver a Tua face, Senhor. E que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Amém.